nome é Maria Larissa, eu sou uma das apresentadoras desse podcast. É um prazer estar com vocês em mais um episódio. Fala pessoal, Lucas aqui e hoje um episódio muito especial com uma pessoa bastante experiente da área da saúde para trazer histórias, experiência, coisas que a gente precisa ouvir enquanto ainda é graduando, então vale muito a pena ficar até o final e já mandar esse episódio para os seus colegas da turma, enfim, as pessoas que cursam medicina, vai valer muito a pena esse papo, eu tenho certeza. Nós estamos aqui hoje com Hector Alves, ele é coordenador da PH Consult, socorrista do SAMU há 24 anos, instrutor de APH, BLS, Primeiros Socorros e também o nosso colega acadêmico de medicina. Hector, um prazer lhe receber no episódio de hoje, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, o prazer é meu, né, estar aqui ao lado dos futuros colegas, né, a gente vai estar junto nessa maratona, que é desse curso fantástico de medicina, que traz essa paixão da gente em salvar vidas, e hoje eu posso estar trazendo um pouquinho, né, dessa minha experiência, que eu sempre digo o seguinte: ainda que a gente tenha 2, 20, 30 anos, mas todos os dias a gente vai estar aprendendo. E o bom é quando a gente aprende, a gente absorve e consegue também contemplar o colega passando essa informação sistematizada para ele. Maravilha. Assim, eu falo por mim, mas acho que é a opinião de Larissa também. É muito bom receber pessoas aqui que têm bastante experiência, porque geralmente são pessoas que nós não temos tanto acesso enquanto ainda a gente não tem a prática, não vai para o hospital e tal. Então é um espaço justamente que a gente tem e a gente proporciona para trocar experiência, para aprender. Coisas que não acontecem coisas que não são passadas, né, na graduação, geralmente, ou coisas que a gente não tem acesso tão fácil. E a primeira coisa que eu já queria trazer para o nosso papo é justamente essa experiência fantástica de anos como socorrista pelo SAMU. Quanta história você já deve ter experimentado, quanta coisa você já deve ter visto. Então, a primeira coisa que a gente gosta de abordar é o começo dessa vida profissional, né? Como foi o começo da tua vida profissional e como foi essa entrada no SAMU, enfim. Vamos começar a história do começo. Certo, vamos lá. É bem interessante porque na época de ensino, o antigo segundo grau, não é? Que foi da minha época, existiam os cursos que você fazia o segundo grau junto com esses cursos que não eram técnicos. Eram cursos auxiliares, por exemplo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de enfermagem. E aí eu sempre tive aquele olhar, né? Meu olhar, quando eu olhava, eu via na televisão alguns programas falando sobre acidentes, sobre hospitais, e eu percebia que algo dizia assim, vá para a área de saúde, né? E aí eu fui despertando essa curiosidade e quando chegou na 8ª série, que eu estava passando para o primeiro ano, eu lembro que eu tentei, não é? Era um processo seletivo para poder entrar no curso de auxiliar de enfermagem e eu fiquei o primeiro do remanejamento. E eu não tinha esperança de ser chamado, veja como é o destino, não é? O colega que se matriculou, ele não concluiu, na verdade ele não foi fazer o curso e para minha surpresa eu fui contemplado, não é? Fiz a matrícula. Naquela época o curso de auxiliar de enfermagem eram 3 anos, porque você fazia o ensino médio com curso, né? E foi me dando esse feeling, né? Comecei a me apaixonar pela anatomia, pela fisiologia. No segundo ano começaram as feiras de ciências, né? A gente ir conhecendo, né? Sabendo mais ou menos o que era a área de saúde. E eu lembro que o primeiro trabalho que eu apresentei na feira de ciência foi justamente falando sobre a esofagite. Sim. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar, fui achando interessante e chegou o terceiro ano, o tão dito e sonhado e esperado os estágios, né? Independente da ou graduação ou curso técnico, eu acho que é um momento ímpar que o aluno espera para poder colocar o que ele aprendeu no conteúdo técnico, né, de forma sistematizada, levando para a prática. Com certeza. E eu ainda lembro, meu primeiro estágio foi bem interessante, né? Tem um hospital público aqui em Recife, e aí eu fui estagiar lá, e a gente tinha que fazer pegar o acesso no paciente para poder colocar o soro que era prescrito. E foi bem interessante que a primeira vez que eu posicionei um acesso no paciente, se você colocasse um oxímetro no meu dedo, eu acho que o meu batimento cardíaco estava em 1000 por hora. Não é porque não era a insegurança de errar, mas era o medo de causar algum dano ao paciente. Porque a partir do momento que a gente se compromete como profissional, independente do nível técnico, superior e afins, na área de saúde, a gente tem que entender que tem que trazer o que é o melhor para o paciente. E minha preocupação era, eu só quero, né, realizar o procedimento
introduzindo a agulha no paciente uma vez, e não 2 ou 3, porque isso vai trazer desconforto. E ali, depois que eu terminei, eu percebi e a certeza que eu tive de dizer que é isso que eu quero para a minha vida. Né? Então, eu fui me apaixonando. De lá, eu fiz o complemento do auxiliar de enfermagem para o técnico de enfermagem. Nesse período, eu ainda não trabalhava, porque eu entrei no serviço de atendimento móvel de urgência em 2002. Oficialmente, ele foi em dezembro de 2002, oficialmente em 2003. Mas eu já comecei a trabalhar em terapia intensiva. Né? Imagine você, um recém-formado. Eu lembro que eu fui... Naquela época, não é feito hoje, que tem a tecnologia que ajuda. Você ia aos hospitais e entregava o currículo. Não é? E eu lembro uma vez que uma coisa que minha avó ela falou, disse assim, como é que eu vou levar meu currículo em branco, recém-formado, para um hospital de grande porte para trabalhar numa terapia intensiva, que é UTI, que eles exigem experiência. E eu lembro que minha avó ela falou assim, olha, você nunca troque sua sorte pela dos outros. Eu lembro, eu entreguei na terça-feira, na quinta-feira o telefone tocou para que eu me apresentasse e começasse a trabalhar. Passei pelo processo seletivo, né, que são etapas de provas, de entrevistas, e dali eu me apaixonei por terapia intensiva. Trabalhei um bom tempo em terapia intensiva na parte de UTI geral, depois mais 1 ano e meio em UTI cardíaca e mais 2 anos em UTI neurológica. Aí foi quando realmente aconteceu eu digo que quem trabalha no SAMU não escolhe, é chamado, não é? Porque é um serviço fantástico. O serviço foi implantado, né, em Pernambuco e foi quando eu tive a oportunidade, passei pelo processo seletivo e foi uma experiência que eu fui buscando a cada dia durante esses 24 anos. Muito interessante, Hector, saber sobre sua percepção assim do processo e de gostar, aparentemente, gostar de um paciente que é mais difícil, que demanda de uma atenção ali maior. Mas indo para outro aspecto, assim, dentro da UTI, da terapia intensiva, do SAMU, algumas histórias assim que você acha relevante para a gente. O podcast é de estudante de medicina para estudante de medicina. Isso. A gente gosta muito de saber dessas histórias assim, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei um dia no plantão, estava tendo uma parada cardiorrespiratória. E a equipe estava toda lá reanimando. E foi bem interessante que, assim, eu já tinha passado pelo treinamento e foi muito automático. Eu fui, comecei a fazer o procedimento, né, no ciclo que tem que ter a troca. Eu fui pedir para reanimar e eu fui dizendo, rapaz, a coisa foi fluindo tão tranquilo que eu acho que já é quando você tem aquele desejo guardado dentro de você e você diz assim, a oportunidade é essa. Não é? Quer dizer, eu já tinha passado pelo aquele processo que fui lá, posicionei o acesso venoso no paciente, o meu tremor, como eu falei, era de machucar o paciente, não era do medo de realizar o procedimento e foi me dando segurança a cada dia. Não é? Eu chegava, eu era aquele vigilante, tudo para mim era novo, porque imagine você, hoje você sai recém-formado, você vai, Lucas, assumir uma UTI. Ou seja, você vai dizer, opa, então todos os detalhes aqui eu não posso deixar escapar. E o que é que eu fazia? O paciente que eu assistia durante o dia, eu chegava à noite em casa e ia pesquisar pela patologia, o que ele tinha, né? Eu fazia meio que um scanner do paciente para ir me dando segurança. Ia fazendo minhas anotações, ia buscando na literatura e cada vez mais me qualificando. Isso foi fantástico. Foi me dando a cada dia mais segurança. Você quando mostra segurança no ambiente de trabalho, você começa a ser percebido pelo seu desempenho, pela sua desenvoltura, pelo comprometimento que você tem de estar ali tratando do paciente. E isso foi muito bom que aconteceu. Muito bom. Tu tocou num ponto que para mim é fundamental, assim, que é a segurança. A gente está nas portas do internato, eu e Larissa, e a gente já pensa, claro, na atuação no mercado de trabalho. E toda vez que a gente pensa nisso, pelo menos eu, né, bate aquele pensamento de chegar lá o mais preparado possível. Embora eu saiba que lá é o lugar de se preparar. Sim. Mas, ainda assim, né, existe um desejo de não fazer feio quando chegar lá, que leva a certa insegurança. Então, dada a tua experiência, né, tu bem falou agora de chegar em casa e já fazer aquele scanner do paciente, que é uma dica valiosíssima. Mas o que mais que tu diria para estudantes que estão, por exemplo, né, às portas de um internato ou às portas de se formar, porque a urgência, a emergência, geralmente são lugares onde o recém-formado está, né? Isso, correto. Então, o que o estudante pode fazer para chegar lá um pouco mais preparado? O que é que tu diria? Eu sempre digo o seguinte, conhecimento nunca vai ser de menos. Hoje, por exemplo, se você me perguntar quantas reciclagens, mesmo eu já sendo instrutor,
eu fiz de inúmeros cursos, eu vou dizer para você que eu perdi as contas. Por quê? Porque a preocupação da gente ainda como estudante ou futuro profissionais é de buscar o melhor. Né? Ou seja, hoje eu faço um simpósio, amanhã eu faço um curso de especialização, um curso livre, vou começando a entender como é o sistema de informações para urgência e emergência, e aí você vai sistematizando a informação. Buscar conhecimento nesse momento prévio, antes de entrar no internato, vai fazer toda a diferença. Eu digo porque colegas, não é, vou trazer agora para a APH Consult, que já passaram por lá, buscando os cursos, existe um direcionamento. Por quê? A gente conseguiu ter esse feeling que quando você pega toda a equipe do APH Consult, que são profissionais que já atuam na área, a gente vai trazer um conhecimento que eu digo que é medicina baseada em evidência. A gente está vendo o que está acontecendo, sabe aplicar o protocolo, sabe a reação do paciente. Muitas das vezes aquela reação ela vai sair fora do protocolo e a gente vai ter que buscar mecanismos para poder sanar aquele momento, realizar a intervenção e estabilizar o paciente. E o conhecimento vai fazer toda a diferença. Ah, mas vai ser um simpósio que só vai falar 2 horas. Opa, é conhecimento, vai agregar, então eu tenho que estar lá. Essa é a dica que eu deixo claramente para os alunos, para os colegas, estudantes, não é? Busque conhecimento sem parar, incansavelmente. Por exemplo, eu até tenho alguns colegas que eles brincam na universidade, se hoje você pegar o Lattes, você vai dizer assim, esse é seu Lattes? Aí já perguntaram a mim se eu respirava, pelo menos. Eu digo, eu respiro, mas tempo não perco, não. Por exemplo, eu estou aqui, mas já assim que terminar, eu já vou para um curso na MEP, na Associação de Medicina de Pernambuco. Ou seja, 24 horas eu consigo sistematizar para buscar o conhecimento ao máximo. Você que é um profissional que busca conhecimento, ele vai fazer a diferença sim na vida do profissional e na vida do paciente, porque o principal é a gente atingir o objetivo. E qual é o objetivo? É devolver aquele paciente para o seio da sociedade. É um paciente que contribui, é um paciente que é o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, e o mais satisfatório é que você traga todos os recursos para poder estabilizar e o principal, tentar devolvê-lo para o seio da sociedade. Fantástico. É dessa forma. Fantástico. Tem carona para o curso, não, quando sair daqui? Tô brincando. Já tô viu? brincando. Que bom. Eu ia te perguntar agora sobre uma questão, porque, de novo, né, sendo aluno que está ali perto do internato, perto do mercado de trabalho, sempre tem aquele momento que a gente conversa com os colegas sobre a escolha que vai se fazer, a especialidade que se vai se tomar, enfim. E tem muita gente que está na medicina, mas não se interessa por essa área de coisas tão urgentes, de coisas tão graves, de coisas tão escatológicas, digamos assim, né? O que é que te fez gostar dessa parte? Porque não é para qualquer um, né? Primeiro, esse pensamento rápido, essa ação rápida, não se chocar com qualquer tipo de coisa. O que é que te fez estar nessa área e pensar, não, é isso que eu quero? Eu lembro que aí, na época, eu presenciei uma parada cardiorrespiratória de uma criança. E eu vi a intervenção foi fantástica da equipe, do médico, entubou, reanimou, né? A criança estabilizou, depois de 3 dias entubou o paciente. E eu achei aquilo fantástico. Eu disse assim, veja o quanto a medicina ela tem que ser precisa em um momento de emergência, né? E eu olhei e eu disse, não, é isso que eu quero. Aí foi quando eu comecei justamente a absorver esse conhecimento e me capacitar, trazendo ele e aplicando ele no serviço de atendimento móvel de urgência. Porque, por exemplo, a gente recebe uma ligação, de repente, que é só uma dor no peito. Mas eu, quando chego lá, eu já me deparo com o paciente em PCR. Ou seja, veja o quanto você vai ter que pensar rápido, porque a vítima não vai poder esperar. É aquela situação, não é, que os protocolos deixam claros. Quanto mais demorado, óbito. Quanto menos demorado, lesões. Quanto mais rápido, você consegue reverter, na maioria das vezes. E foi esse feeling que, quando eu vi esse médico atuando, eu disse, não, é isso que eu quero. Aí juntou o conhecimento técnico da urgência e emergência, da terapia intensiva, e eu até brinco, né, com os meninos lá, os colegas lá, quando a gente está rodando nos estágios da vida. Eu digo a eles que eu não penso, eu pisco, né, feito o olho. Bati o olho, a gente vai ter que saber o que vai fazer, porque essa intervenção é que vai trazer o paciente de volta
E o conhecimento que você busca todo dia, você vai começando a entender cada vez mais profundo e faz a diferença. Digo para vocês, pensar rápido é só questão de tempo e buscar o conhecimento, porque você vai repetir uma aula hoje, amanhã você repete outra, aí você vai entender que vai estar agregado. Depois dela, é feito, por exemplo, os sistemas, né? Quando a gente aprende a avaliar um paciente, você está lá, você vai pegar uma avaliação começando pelo sistema, né? Sistema nervoso central, respiratório, cardiovascular, aí você traz para o sistema endócrino, geniturinário masculino e feminino, ósseo e tegumentar. Ou seja, você tem os sistemas que, quando você avalia dessa forma, numa urgência ou numa emergência, nunca vai dar errado. A mesma forma é o conhecimento. Você, quando começa a entender que cada um tem um encaixe correto e você sistematiza as ações, você faz a diferença. Eu tenho certeza disso. Ainda dentro dessa linha, tu acha que tem um perfil de estudante que se enquadra melhor na emergência, um perfil de estudante que se daria melhor nesse tipo de cenário? Ou é para todo mundo, basta querer, basta ter essa vontade? Eu digo o seguinte, que tem a questão realmente de perfil, né? Tem a questão, muitas das vezes, da insegurança que é natural que os alunos, né, a gente vai sair da universidade, quem não é da área, e tem aquele medo que não sabe o que vai acontecer, mas urgência e emergência, eu digo que é questão de perfil. E quando a gente busca também desafios, muitas das vezes eu acredito que eu não tenho, mas quando eu busco limites que eu vou superar o medo, porque veja bem, não faz sentido, por exemplo, qual é a diferença de eu ser de ser um médico que eu estou atendendo numa dermatologia e de repente o paciente vai passar um creme, o creme vai inalar algum produto que ele vai se asfixiar e entrar em parada cardíaca. Eu vou ter que reanimar, não deixa de ser, né? Uma urgência que virou uma emergência. Não é diferente de um paciente, de um médico ou um estudante que vai estar amanhã numa emergência e vai chegar um paciente muitas das vezes andando, falando, do nada a pressão cai, ele entra em PCR, faz uma deficiência respiratória, entra em parada cardiorrespiratória e vira do mesmo jeito. Eu sempre digo o seguinte, o médico ele vai ter que estar preparado, independente do perfil dele, para todos os ângulos. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que começar a perceber. Não é porque eu tenho que ser cardiologista ou eu tenho que ter uma formação de intensivista, né, que é terapia intensiva, para poder trabalhar em urgência e emergência. Eu posso estar atendendo um paciente numa consulta que de repente ele entrou com um confeito, esse confeito que ele está lá, né, uma bala, de repente ao invés de ir para o esôfago, entrou para o pulmão, e ali naquele momento é um paciente que vai me apresentar algo fora do que eu esperava. E se eu não souber agir, realizar a intervenção, que é uma emergência, não faz sentido. Eu sempre digo o seguinte, todos os médicos têm que estar preparados, independente ou não, para uma urgência e uma emergência. Vai fazer a diferença. Independente da área que a gente siga, e você querendo buscar o perfil, ainda que amanhã você diga, eu vou minimizar, vou desacelerar, né, um plantão de urgência ou emergência, torna o médico diferenciado. Hector, você comentou sobre desafios, né? E eu queria saber de um desafio que eu imagino que você enfrenta sobre a questão do empreendedorismo, assim, na área de educação, saúde, os cursos que você coordena, e também como conciliar, assim, como ser CEO de uma empresa e conciliar com a faculdade de medicina, com o trabalho, que é um desafio que eu imagino que muita gente enfrenta, ou então que quer enfrentar, né? Que quem não quer ter a sua empresa também, eu também gostaria de ter a minha. Eu sempre digo o seguinte, que você quando tem um sonho, o cansaço, o tempo, tudo vai ficando fácil. Né? Chega um momento na vida que você diz assim, o que foi que eu projetei? Eu saí de auxiliar de enfermagem, eu sonhei estar terminando o curso técnico, eu sonhei estar no serviço de atendimento móvel de urgência. Há 17 anos a consultoria ela já está no mercado, né, que foi uma visão de empreendedor mesmo. Eu dizia assim, veja que interessante, quando eu toquei algum tempo atrás na Lei Lucas, eu sempre dizia, essa Lei Lucas tem que virar um dia lei, literalmente, né? Ela vai ter que ser cumprida. E fui continuando. Eu nem sonhava, né, que essa lei ela fosse aprovada no Senado. E eu dizia, não, com a grande quantidade de mortes que a gente tem no país e no mundo, primeiro os socorros tem que ser essencial. Desculpa te interromper, mas eu acho que a gente conversou sobre a Lei Lucas no off. Tu pode recapitular, assim, tá. Isso foi mesmo. Pra O que é que audiência? acontece? Essa Lei Lucas, essa Lei Lucas, na realidade, o garoto Lucas, ele morreu engasgado com uma salsicha, né, num passeio da escola. E as pessoas não sabiam, não desobstruir a via aérea. E, infelizmente, teve que mais uma criança morrer
para poder se aprovar uma lei. Só para você ter ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela deixa claro, mais ou menos 5.000 crianças morrem no ano engasgadas. Quer dizer, vamos perder mais quantas crianças, não é, para poder ter sido aprovada uma lei. Aprovaram uma lei. Hoje a Lei Lucas ela tem que ser consolidada pelas instituições. Eu acho que a fiscalização ela tem que ser mais eficiente para poder cobrar. Essa lei ela deixa claro, os profissionais de saúde, perdão, os profissionais das instituições de educação, professores e afins, todos eles têm que ter o curso de primeiros socorros e todos os anos realizar a reciclagem. Porque se alguma criança ela passar mal ou precisar de algum primeiro socorro, eles são habilitados para poder iniciar o procedimento e chamar um serviço mais avançado. Essa é a Lei Lucas. E foi justamente com esse viés de estar fazendo ocorrência, vendo crianças morrerem, né, vendo relatos, e eu dizia, eu vou empreender porque um dia eu tenho certeza que essa lei ela vai ser aprovada, e não só ela, mas os cursos livres que eu tinha em vista, né, naquela época, ou seja, anos-luz lá na frente, vai fazer a diferença, porque eu sempre apostei na educação. E foi com essa aposta de educação, e aí era bem interessante. Né? No início, montava a turma, dava errado, o curso não acontecia, eu pensava em desistir, mas aquele sonho lá dentro, né, que se mantia, era o combustível, que se mantia aceso, eu dizia, eu não vou desistir. E a gente foi cada vez mais modernizando, foi buscando conhecimento, foi aperfeiçoando, foi aumentando o espaço, foi ganhando, foi sendo consolidada a APH Consult no mercado pela forma do conhecimento que é muito sério. Tratar de uma vida é diferente de um prédio que você vai lá e constrói e ele cai. Eu até brinco com um colega, eu digo, olha, médico não pode ser feito aquele engenheiro que você olha para o prédio, né, brincando, eu digo. E quando o prédio cai, você vai olhar o nome lá na planta, tem lá, o nome do engenheiro que construiu é Caio. Aí, ou seja, o prédio caiu, né? Não pode, mas isso é só uma brincadeira, tá? A gente tem um grande respeito aí pelos profissionais, né, da engenharia. A mesma coisa é o médico. Esse conhecimento ele tem que ir consolidando dentro dele, porque, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, não adianta você estudar na APH Consult, não adianta você estudar na USP, em Harvard, na Nassau ou em qualquer outra universidade. Se você também não buscar o conhecimento diariamente, ser curioso, né, para poder aplicar a técnica, buscar efetivamente dia a dia para poder aplicar no paciente, também não vai fazer a diferença. Você tem que buscar e descobrir que o limite é pouco para você buscar o conhecimento. Interessante. No nosso segundo episódio dessa terceira temporada, a gente recebeu o Dr. Renan Casado e ele comentou com a gente que ele precisou assumir, assim, durante a faculdade, a empresa da família, isso deu para ele uma outra visão, não só de mercado em relação à medicina e à área da saúde, mas também uma visão empreendedora diferente, assim. Eu queria saber o que é que a sua empresa, assim, que você aprendeu no ramo, no mercado, que fazem diferença na sua faculdade, na sua formação como médico, como socorrista do SAMU. É bem legal porque a partir do momento que você atua como gestor também, não é? Porque aí você acaba sendo gestor, você começa a organizar não só sua vida, você começa a entender que em 24 horas você consegue fazer várias atividades, tá na universidade, larga da universidade, tem os dias para você estar justamente, né, na APH Consult, receber um aluno, receber uma empresa, você está trilhando, detalhando como é o projeto dela, e como é que ela vai se estabelecer mais ainda lá na frente. Ser gestor é uma visão fantástica. E isso também infere no dia a dia acadêmico, de você planejar sua vida, de conciliar horário de estágio, horário de atividade física, que é importante. Imagine você levantar às 10 para as 4 da manhã, 5 horas eu já estou na piscina, 6h30 eu já saio, 7 horas eu já estou na aula, assisto a aula, vou para a PH Consult, chego em casa e estudo até 11 horas da noite. Isso me deu essa dinâmica de estar fazendo isso e dizer que não existe cansaço, não existe desânimo quando você quer alcançar objetivos. A gestão associada à técnica, o comprometimento técnico que a gente busca, esse conhecimento, quando você coloca tudo em um local e sistematiza, não tem como dar errado. Gestão é isso. E é isso que a gente faz lá na APH Consult. Maravilha. Tu chegou a falar que na tua trajetória tu teve algum momento que tu estudou gestão. Foi especialização? Isso, na realidade eu fui aluno da graduação de gestão, né, da instituição federal aqui em Pernambuco, e eu sempre digo o seguinte, porque é bem interessante, tem uma parte que eu não falei para vocês,
Antes de ser auxiliar de enfermagem, se você chegar hoje comigo ali dentro da Feira de Prazeres, que é no Mercado das Mangueiras, não sei se vocês conhecem o lado de lá, todo mundo me conhece. Porque na época eu vendia, né? Eu fui vendedor de prato, panela, copo, então eu já era empreendedor por natureza, já estava no sangue, Existe né? uma veia, né? Eu chegava lá e ele dizia, não, eu quero 3 pratos. Eu dizia, não, o preço é esse, negociava, trocava, vendia. Aham. E eu digo que já estava dentro de mim essa questão de empreender. Né? Por exemplo, eu lembro que um dia eu fui comprar uma sombrinha, estava chovendo um guarda-chuva na realidade, e aí eu perguntei o valor. E o rapaz disse assim para mim, ó, são R$ 20. Aí eu disse assim para mim, se eu pedir 15, ele vai pedir 17. Eu vou pedir 10, que vai acabar em 15. Ou seja, eu já era empreendedor e não sabia, né? E a gestão só foi justamente organizando as ideias, que o conhecimento técnico faz a diferença para organizar, né? Você, por exemplo, ser sistematizado em planilhas, a quantidade de estudantes que se inscrevem, quais são as universidades, foi me dando esse olhar tecnológico de você mapear o que você está fazendo para depois você comparar dados e resultados. E isso é fantástico. A gestão tem isso aí. Maravilha. Gestão é um assunto que a gente gosta muito aqui, aparentemente é uma pauta dessa terceira temporada do podcast, e a gente está tendo um olhar mais cuidadoso, carinhoso com a Sim. parte da gestão, porque, como a gente citou no episódio anterior, é uma área que toda unidade precisa, que tem um gestor qualificado, e não é muita gente que olha para a área da gestão como uma possibilidade, dentro da formação, dentro da atuação, né? E vou mais ainda. Amanhã podemos ser vários gestores. Não é de repente você está lá, terminou o curso, está como profissional formado, vai receber um convite para ser um gestor. E gestão ela já está no dia a dia. Por exemplo, você pega o protocolo do ATLS, está lá. Para você realizar o atendimento pré-hospitalar, nós temos 9 etapas. E a primeira etapa é a gestão. Ou seja, ela já está intrínseca em toda a rede, né, da área de saúde e no dia a dia da gente. Que gestão, por exemplo, para que nós médicos, futuros médicos ou qualquer profissional atue, tem que ter alguém que pensou na estrutura, tem que ter alguém que pensou nos insumos, tem que ter alguém que pensou na forma como vai ser conduzida e chegou conhecimento técnico. A gente vai aplicar porque a gestão disponibiliza para a gente poder fazer a junção e prestigiar o paciente. Ou seja, a gestão ela já está no dia a dia com a gente. Pois é, e pensando na atuação, né, como tu falou, é um dos primeiros passos da atuação ali no campo, né, quando acontece uma emergência, é justamente delegar, né, as funções. Sim. Existe uma liderança intrínseca no trabalho de médico, né? Correto. Como tu acha que a gente pode também exercitar isso durante a graduação? Esse feeling de gestão, esse feeling de liderança, que é importante que um profissional médico tenha. E isso é a responsabilidade da área médica, do médico, é muito grande. Uhum. Né? Eu comecei a entender que, paralelamente, né, a você estar ali dia a dia, a partir do momento que você vai buscando conhecimento, por exemplo, o curso do suporte básico e o curso do ACLS, ele deixa claro que a gente faz o debrief. E esse debrief ele traz justamente para a gente pontuar algo que foi positivo, algo que foi negativo, e de forma, juntamente com a gestão, a gente poder colocar cada caso no seu devido local e gerir naquele momento. Isso é fantástico. Você ter esse olhar de treinar, por exemplo, imagine você assumir uma emergência sem você nunca ter treinado quem é a equipe, o que vai fazer, como vai fazer, como delegar, sem conhecer onde estão os materiais. Na hora que você vai procurar, tem algum material faltando, porque a gestão, como eu tinha citado lá, das 9 etapas, não fez o checklist e faltou medicação, gestão ela vai estar intrínseca em todo local. A gente também só descobre algo treinando. Eu sempre digo o seguinte, que a perfeição é que vai levar a gente à repetição. É diferente. Você vai atuar, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é bem interessante, nos cursos lá da APH, o primeiro simulado a gente deixa o aluno bem à vontade. Depois a gente vai mostrar a ele como seria realmente e que uma gestão com a liderança vai fazer a diferença. Imagine você ter ciência de que, por exemplo, Lucas, comprima mais forte que você está comprimindo muito devagar. Não é? E você olhar assim e dizer, opa, eu estou ali, eu estou antenado em tudo, por quê? Porque eu sei como gira, eu sei como é que aquela gestão tem que funcionar para que a gente tenha êxito. E não é só no dia a dia como médico, não. Por exemplo, existe uma gestão para o podcast aqui funcionar. Não é? Toda uma sala, uma estrutura, tem toda uma equipe que está por trás das câmeras,
todo mundo está desempenhando o seu papel, por quê? Porque existe o compromisso de cada um em fazer com que essa gestão chegue no ponto X. E esse ponto X é o quê? Que dê certo para que todo mundo tenha êxito. E não é diferente nós, como futuros médicos, amanhã vocês como empreendedores. Ter esse olhar lá na frente, de saber o que vai fazer, como vai fazer, a hora que vai fazer, e de forma sistematizada, não tem como dar errado. Fantástico. Eu imagino que esse olhar diferenciado para a gestão e para esse tipo de pensamento no futuro e tal, também deve ter ajudado muito na atuação como socorrista para lidar com essas situações que precisam de ação rápida, precisam de leitura rápida. Isso. E aí, não deixando de falar de gestão, mas falando de novo, né, sobre essa atuação no SAMU e tal, a gente escutou algumas histórias sobre o começo, mas eu queria escutar histórias sobre, sei lá, o meio, o socorrista sênior, digamos assim, né? Existem, com certeza, As muitas etapas, histórias, né? existem muitas histórias, com certeza, que tu deve trazer à mente quando a gente pensa em histórias marcantes, Isso. em atuações complicadas, enfim. Se tu puder contar algumas pra gente. São muitas experiências, mas eu digo para você que algumas elas marcam, né? Eu lembro que nesse dia eu estava voltando, foi um paciente de acidente de moto, e aí a gente deixou o paciente na unidade, era um paciente estável aparentemente, e no meio do percurso a nossa viatura ela foi interceptada por um carro, não é? Na realidade aquele carro quando fez, ele interceptou a viatura, era o pai desesperado com a criança de 4 anos que tinha ingerido uma substância que levou ele a uma parada cardíaca. E aí, quando o pai desceu desesperadamente, que gritou, que disse, meu filho está morrendo, eu não tive dúvida, né? O condutor, ele parou o carro, eu já abri a porta traseira, né? Já fui calçando a luva. Quando ele me entregou a criança já estava cianótica já, de 2 anos. E aí eu coloquei ela na viatura, reanimei a criança e a gente chegou com essa criança viva no hospital. E o nome do garoto é Timóteo Mateus. Eu nunca mais eu esqueço. Eita, Essa marcante foi uma das ocorrências que assim marcou a equipe. Até hoje eu falo isso com um colega, né, e ele diz, Hector, realmente a gente tinha que ter passado naquele dia, naquele local. Por quê? Porque nesse dia, para a gente poder voltar para a unidade da gente, estava um trânsito grande. E o condutor, como ele conhece muito mais do que qualquer outro profissional, as vias, ele desviou e a gente se encontrou no momento certo, na hora certa. Agora, com um grande detalhe, para você ver que o conhecimento ele faz a diferença. Na minha equipe de plantão, só existiam 3 pessoas que tinham especialidade em pediatria. E foi justamente, eu sou uma delas, né? A gente tem 2 colegas também altamente competentes, e esse conhecimento em pediatria ajudou a reverter o quadro. Essa ocorrência ela me marcou muito. Né? Tanto é que eu brinquei no início dizendo aqui em questão de sobrinha, né? Por isso essa preocupação de ensinar ela, de mostrar, porque quando a gente vê acontecer é diferente, né? Acontecer com pessoas que não são da família é uma situação, né? Apesar que eu já passei também com situações na minha família, por exemplo, Dia das Mães, se eu não tivesse em casa, a minha mãe ela tinha morrido engasgada, porque ela se engasgou com um pedaço de carne. E não é diferente do garoto Lucas que lá atrás, na escola, se engasgou com um pedaço de salsicha e morreu, porque obstruiu a via aérea, só vai mudar massa, né, e o sexo. Mas a minha mãe também, ela seria outra vítima. A questão do conhecimento ser dissipado para toda a população vai fazer diferença. E essa ocorrência do garoto Lucas foi uma das que me marcou assim até hoje. Eu tenho ela, parece que eu estou vendo a ocorrência acontecer, e foi bem interessante. Depois que estabilizou, só para você ter ideia, quando a gente já chegou no hospital com essa criança, que os sinais, os parâmetros dela tinham sido revertidos, eu lembro que, eu estou me arrepiando, eu lembro que é normal, eu lembro que eu peguei essa criança, coloquei no braço, rapaz, eu invadi o hospital, que pareceu que ia derrubar a porta do hospital, que só para você ter uma ideia, os vigilantes achavam que era um assalto. E eu saí, chama a pediatra, chama o médico, mas aí já tinha estabilizado, porque meu medo era que o nível de consciência rebaixasse e a gente tivesse que reanimar de novo a criança, mas a gente conseguiu estabilizar a criança. Foi fantástico. Não, histórias, assim, muito marcantes, realmente, imagino, para a sua carreira. A gente quer saber mais. Mas também, assim, também como não levar essas situações, assim, são situações marcantes que vão para frente, mas como não levar isso para casa, para botar a cabeça no travesseiro em paz e
ter uma noite de sono tranquila? Eu digo o seguinte, que você quando é escolhido para ser profissional da área de saúde, que a área de saúde a gente vai lidar com vidas, é fantástico, assim, é gratificante demais você chegar, tomar um banho, sentar, depois colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu fui útil para a sociedade, sabe? O pouco que eu tenho eu contribuí e hoje eu consegui reanimar um adulto, uma criança, consegui estabelecer que aquela vida ela não fosse embora, lógico, primeiramente o Pai Celestial lá de cima, mas o conhecimento técnico que ele traz para a gente e de você aplicar e de você colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você foi útil, eu digo para vocês, é fantástico. Sabe? É de você dizer assim, a cada dia estou no lugar certo, vou buscar mais conhecimento e daqui para frente, se hoje eu fui bom, eu vou tentar ser melhor cada dia. Eu sempre digo o seguinte, ainda que muitas das vezes a gente vai trabalhar num sistema que não funciona ou que tem suas deficiências, mas enquanto o paciente estiver sobre a tutela da gente e a gente aplicar o conhecimento técnico que a gente sabe, a gente vai fazer sim a diferença. E com grande detalhe, eu sempre digo o seguinte, que o conhecimento técnico, independente do que seja, a humanização ela vai fazer muita diferença nesse momento. Tá? Porque muitas das vezes é um paciente que ele não está com a PCR, mas está com hemorragia que pode levar a uma diminuição do sangue no corpo e a hipovolemia, e aí o que acontece? Pode entrar em PCR, mas o fato de você saber abordar, né, de forma humanizada, isso vai fazer a diferença também. Eu sempre digo que humanização é muito importante em qualquer etapa da vida da gente como profissional diante do paciente. Hector, assim, dentro da sua experiência, 24 anos no SAMU, para a gente que vai entrar agora no internato, recém-formado, quais são os casos aqui na região metropolitana de Recife que você, assim, o que mais chega, o que a gente precisa se atentar mais, o que tem que chegar assim na ponta da língua? Na realidade, nós temos uma cidade um pouco conturbada, não é? E os acidentes em trauma são constantes, né? Ainda que também tem esse viés de pacientes de mal súbito. A gente sabe que o mal da humanidade, no sentido patológico, é que nós somos... A doença que mais mata no mundo é o coração, que está ligado ao cérebro e ao coração. Depois do mal súbito, a gente tem aí os acidentes de trauma. Não é? É um acidente desde uma lesão mínima, por exemplo, eu estou em casa, estou fazendo uma salada, cortei o dedo. É um trauma, mas não é um trauma que colocou em risco a minha vida. E a gente pode sair de um trauma médio, intermediário e ir para um trauma avançado. E você que vai estar lá na linha de frente, você sabendo estabelecer, né, propriedade do conhecimento, você vai com certeza salvar vidas. Ou seja, quando você coloca aquele macacão, né, que você sai de casa dizendo que vai salvar vidas, que você chega na unidade, que você recebe a ocorrência, que vai estar lá uma vítima de trauma lá, independente, né, arma de fogo, PAF, projétil de arma de fogo, ou foi uma agressão que gerou um trauma, ou um acidente, você está ali e saber aplicar o conhecimento vai fazer a diferença. E digo para vocês, é uma experiência ímpar. Eu aconselho todo profissional, condutor, técnico, enfermeiro, porque somos equipe, não é? Ninguém faz nada sem a equipe, tá? Eu sempre digo o seguinte, que a gente quando tem uma equipe que ela não tem vaidade, tudo funciona. Porque, por exemplo, de repente, eu sou médico e eu tenho um técnico que está há 20 anos no serviço. E ele sabe que naquele momento o melhor local de pegar um acesso é no membro superior esquerdo, porque de repente o direito tem uma lesão e vai comprometer. E aí todo mundo vai consolidando a ideia, pensando rápido, e no final quem ganha é o paciente. O conselho que eu digo e deixo aí para todos os colegas é que quando eu disser assim, apareceu a primeira oportunidade, vá. Agora tem um grande detalhe, né? Tem um perigo, né? A gente tem os prós e os contras. Eu escutei isso de uma colega e eu achei fantástico, eu acho que ela foi a melhor pessoa para eu poder trazer essa referência, não é? Essa colega ela me dizia o seguinte, Hector, o SAMU tem seu risco. Qual é o risco? Você entra, aí a gente passou aí pelo processo da Covid, não é? Aí o SAMU veio com uma infecção pior do que a Covid, não é? Ela contamina você, você chega na sepse, mas não mata. No final das contas, você fica viciado e nunca mais sai do SAMU. É o que eu trago para vocês, não é? É fantástico, é apaixonante. Você se torna um profissional muito diferenciado. São clínicas diferentes, pessoas diferentes, em locais diferentes, para você poder atuar de forma diferente. E isso lhe dá um feeling muito rápido, de pensar rápido para poder atuar como profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Fantástico. Eu vou insistir naquele ponto que Larissa trouxe em relação a como lidar com as situações quando chega em casa, né? E não levar as situações para casa. Eu imagino que a sensação de chegar e pensar, hoje eu consegui ser útil, deve ser fantástica. Mas como lidar com aquelas situações que, poxa, eu não consegui ser útil, eu não consegui salvar, eu não consegui reverter. É bem interessante, porque é o seguinte, nós temos os limites. Sim. Eu entendo o seguinte, que a partir do momento que você aplica a técnica, que você fez tudo como manda o protocolo, mas ainda assim, eu sempre digo o seguinte, o poder de dar e tirar a vida não é nosso. Uhum. Mas se você tem a consciência que você projetou, lógico, no início você se questiona, você pergunta se você errou, ou se você poderia fazer algo a mais para poder salvar aquela vida, mas o tempo ele vai te mostrando, vai te maturando, de que forma? Que você tem um conhecimento, você aplicou, mas também não são todas as ocorrências, todas as vidas que vai depender de você. Uhum. Né? Eu sempre digo o seguinte, que a gente tem tempo para tudo. Não é? Eu lembro uma vez que eu fui para uma palestra, inclusive da área de saúde, e perguntaram a mim qual era o objeto que eu poderia levar. Foi bem interessante essa palestra, que fazia uma representatividade na minha vida. E eu disse que eu levaria o relógio, porque a gente tem tempo para nascer, tempo para estar na Terra, tempo para envelhecer, tempo para buscar, né, uma espiritualidade e tempo de desenvolver cada vez mais o conhecimento técnico. E o que é que acontece? Quando você tem tempo para tudo, o tempo vai mostrando que não foi você que foi negligente, não foi você que usou de imperícia, de imprudência, mas que as estatísticas deixam claras que o que você vai fazer pode salvar e não pode. E você maturando, você vai entender que se eu tenho responsabilidade comigo e com o paciente, eu sei que eu fiz o meu máximo. Isso é o principal. E isso acaba desmistificando a ideia de que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai estar o autopoliqueixado, né? Ele vai se queixar de várias formas, como se a culpa fosse sua e você vai entender que não é. É dessa forma que vai funcionar. O tempo ele vai mostrando isso a você como profissional. Experiência, maturidade. Isso, né? maturidade. Fantástico. Ainda sobre experiência, sobre maturidade, eu acho que era massa trazer mais histórias, né? Tu comentou no off também que dentro desses mais de 20 anos de atuação, já teve ataque de tubarão, já teve tiro, facada, enfim. Conta mais. O que é que mais te marcou aí também? Os acidentes em traumas, em geral, eles marcam muito, Sim. não é? E eu lembro que eu estava em uma unidade e foi bem hilário o que aconteceu. Eu fiz uma ocorrência de um acidente de moto e na volta a minha viatura colidiu com outro carro e eu voltei para o hospital como vítima. Vixe, Maria. Veja que interessante. Não para você ver como as coisas são, né? Existem os prós e os contras, né? Infelizmente, foi uma pessoa que entrou numa via de mão errada e acabou acertando a viatura. E isso me marcou muito. Não foi a questão só do acidente, que por sinal foi um acidente um pouco grave. Fiquei preso nas ferragens, teve que vir bombeiro. O SAMU veio socorrer o SAMU, que era eu na época. Não é? E eu lembro o seguinte, que seu Eduardo, eu acho que ele já está bem idoso. Ele trabalhava como porteiro nesse hospital de referência que me levaram de trauma. E como eu ia lá constantemente, eu sempre falava com ele. E ele me viu chegar. Né? Ele foi lá. Eu lembro que assim, o meu nível de consciência estava rebaixado. Não vou mentir. Teve um momento que eu digo o seguinte, que a alma saiu do corpo. Por quê? Porque eu escutei quando algum médico falou assim, eu acho que ele está paraplégico. Eu escutei. Foi um acidente de grande proporção. E eu escutava aquela voz bem longe, até que alguém falou assim... Saiu o resultado da tomografia. E aí falaram, não é não. Não é? Aí com alguns dias eu tornei, e eu lembro que o seu Eduardo ele falou o seguinte para mim, você não poderia ter morrido agora não, porque você ainda tem muitas vidas para salvar. Então aquilo ali me marcou, porque você vê, em poucos minutos eu deixei um paciente no hospital, e em menos de 5 minutos eu voltei como vítima. Não é? Quer dizer, são essas histórias positivas, né, no bom sentido, e negativas também, que a gente ali, a gente corre risco. A partir do momento que você entra 2 horas da manhã, tem a área de risco, você não sabe o que vai encontrar, você pode ser abordado de forma boa ou de forma ruim, você pode sofrer um acidente, isso também me marcou muito.
Você veja, né? Eu que estava socorrendo, em poucos minutos fui vítima e fui socorrido por uma equipe, que era uma equipe também que estava de plantão junto comigo no dia. Veja que Olha aí. interessante. Eu imagino para a equipe, né? Socorrer um colega. Isso, eu ainda lembro que assim que aconteceu o acidente, né, o rádio ele ficava próximo aqui de mim e na hora eu disse, não vou me mexer. Porque eu tinha medo pela cinemática do trauma, que a gente estuda no trauma, eu fiquei com medo de ter lesionado, né, cervical, C3 e C4, e aí eu peguei o rádio aqui e pedi ajuda. E eu lembro que quando eu estava terminando de pedir ajuda, eu apaguei. Bom, quando eu acordei, eu até brinco, né? Eu digo que eu olhei assim, meio embaraçado, abri os olhos, aí eu vi as flores balançando. Eu disse, eita, flores, estou no céu, né? Mas aí minha amiga, não, isso é só para descontrair, mas a minha amiga disse, não mata a gente do coração, não. Levanta daí, vem-se embora para cá, que a gente ainda tem muitas vidas para salvar. Mas é isso, a gente tem muita história, não é? O que você imaginar, tiro, facada, acidente, capotamento, né? Teve um acidente de grande proporção que saiu na televisão. Inclusive, se vocês forem procurar lá no YouTube aí da vida, eu tenho várias matérias sendo entrevistadas no momento do acidente. Eu acho que eu já, por isso que eu digo a você, eu acho que eu já tinha esse feeling de estar falando em público, não é, de estar buscando, tanto é que eu pretendo no futuro seguir a área acadêmica como professor, eu gosto do que eu faço, tá trazendo toda essa experiência, desde o auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, gestor, né, professor de medicina, amanhã na especialidade que eu vou escolher. Eu acho que isso é importante também a gente estar trazendo isso aí para todos os colegas no futuro. Com certeza. Uma coisa que me surgiu agora quando tu ia falando dessa última experiência foi também abordagens em relação às pessoas que estavam no local. Porque eu acredito que um desafio é a cena, o que aconteceu, e outro desafio são as pessoas, os familiares, como lidar com essas pessoas que estão ali, que estão desesperadas, né, de fato. Isso, correto. Os protocolos eles deixam claro que o momento ouro de todo e qualquer socorrista, condutor, técnico, médico, enfermeiro, é justamente a cena onde você vai atuar. Tanto é que no protocolo, né, desde a implantação do atendimento pré-hospitalar, você tem que ter a preocupação de segurança da cena, porque ela pode acarretar riscos irreversíveis. Por exemplo, vira-volta a gente vê na televisão que algumas equipes de socorro, né, foram fazer socorros em uma via e não sinalizaram. E acabou o quê? Que de um acidente primário virou um acidente secundário com vítimas até fatais. E a partir do momento que o treinamento ele traz isso para a gente, de você aplicar os 3 S's, que são a segurança da cena, a segurança da equipe e a segurança do paciente, esse momento ouro, se ele for verificado, se ele for aplicado, se ele for executado, o mínimo de riscos que vai oferecer para a equipe que vai estar ali, já está dizendo, vai ser mínimo. E isso a gente absorve com o tempo, com o treinamento. A gente vai descobrindo os protocolos e vai aplicar. Imagine você, um acidente de grande proporção, onde envolveu 3 carros e um caminhão, onde começou de 8 horas da manhã, terminou quase às 12 horas, da quantidade de vítimas que tinham, né? O trânsito aí, quando a gente fechou as vias, porque a gente pediu apoio, eu acho que já estava altamente quilométrico, mas que se fez necessário naquele momento para que a nossa ocorrência ela tivesse êxito. E teve êxito. A partir do momento que eu usei o protocolo, apliquei a técnica, tem essa questão que a gente também é treinado para, num momento desse, que não é fácil, para um familiar que vai chegar, que vai encontrar o pai, a mãe naquela condição, e você saber abordar, você saber acalmar, faz parte do treinamento, faz parte do protocolo. Ou seja, a gente se subdivide, se cada um com suas funções, eu sabendo que, por exemplo, uma colega ela vai abordar os familiares, vai tentar acalmar, o outro vai lá, vai sinalizar o local, a gente vai começar a atuar com a equipe técnica, realizar o procedimento e no final todo mundo ganha. Ganha o familiar que a gente conseguiu reverter a situação, a mãe ou o pai que foi acalmado naquele momento que não é fácil ver o filho ou um parente ali naquela situação, a equipe que saiu ilesa, ou seja, tudo foi conduzido de forma eficiente para que o protocolo no final trouxesse resultados. E isso é fantástico. Mas a gente só aprende com um treinamento, buscando o dia a dia. É feito, a gente vai crescendo, a gente ouve e vai treinando a caligrafia para poder fazer o nome. Ou seja, a gente chega num momento da vida que fica automático. Da mesma forma é qualquer treinamento. Eu estava vendo, por exemplo, achei fantástico aquele, hoje que ele já está aposentado, o jogador de basquete, o Oscar Schmidt.
E ele, quando terminava o treino, ele fazia quase 700 a 1.000 arremessos de olho fechado. Veja só, ele treinava para poder chegar à perfeição. E não é diferente da gente na faculdade treinando um procedimento, né, realizando um procedimento no hospital, ou de repente em casa fazendo algo que tenha um protocolo. E se você repete, eu já tenho um professor que ele dizia, a repetição chega à perfeição. E é isso que a gente tem que fazer. Hector, várias lições eu acredito que o pessoal tirou da nossa audiência, desse papo que a gente teve com você hoje. Mas para finalizar, eu queria que você compartilhasse com a gente assim, um conselho, uma dica que você acha assim que não é muito falado, mas que você na sua prática, seja como empreendedor, agora na medicina, como socorrista, sua experiência de unidade intensiva, o que você acha assim que as pessoas não falam e que a gente deveria voltar os nossos olhos para? Eu sempre digo o seguinte, que muitas das vezes a gente está sendo preparado para um mercado de trabalho com muito, eu digo que um pouco de profundidade no conhecimento. Trazer, por exemplo, realizar um procedimento de manejo de vias aéreas em um paciente, onde eu estou no Albert Einstein, com um laringoscópio, que ele vai me dar uma tela, e nessa tela, que é por vídeo, eu vou muito fácil conseguir ver lá a laringe, a traqueia, para poder introduzir o tubo, é uma situação. E você está trabalhando no hospital, onde você não tem recursos, e você vai trabalhar com o que é real, é totalmente diferente. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está aplicando os cursos, trate e busque tudo, isso não é só para a vida pessoal não, profissional também, pelo mais difícil. Porque quando vier do difícil para baixo, você consegue distorcer e consegue ir eliminando e vai conseguindo executar e tudo vai sair bem. Por exemplo, se alguém me diz que alguém está passando mal e eu já vou esperando o mais grave, né? Eu vou atuar de uma forma concisa. Mas se alguém me fala que é algo superficial e eu não estou preparado para o mais grave, eu que vou ficar surpreso. Uhum. E é dessa realidade que a gente precisa. Tá trazendo realmente o que acontece de fato, como tem que ser conduzido e como a gente tem que se portar. O caminho, eu acredito que é esse. É isso, Hector. Muito obrigada. Pessoal, mais um episódio aqui para vocês. Acredito que vocês aprenderam bastante. Uma visão assim diferente, né? Uma visão de muita experiência, de muitas coisas. Conforme o senhor ia falando, a gente, meu Deus, ele já fez isso também. Ele já fez mais outra coisa, senhor. É bom que tem muitos temas para puxar. Acredito que vocês gostaram bastante. Até o próximo episódio. É isso, se você chegou até aqui, não sai desse episódio sem deixar seu curtido, seu comentário. Se você está nas plataformas de áudio também, compartilhe esse episódio com seus colegas. Enfim, acompanhe o Juntando os Pontos, é daqui para cima, e todo episódio é um aprendizado. Então, fique conosco, se inscreva no canal, segue aí a gente nas plataformas de áudio, e até o próximo. Um abraço. O podcast Juntando os Pontos é uma realização Uninasal Boa Viagem. Participaram deste episódio Hector Alves Lima, Lucas Andrade e Maria Larissa Melo. Produção Aline Duarte, Ana Beatriz Melo Teixeira, Jamile Macias, Karine Henriques, Kaline Barbosa, Nicolas Cavalcante e Valentina Vasconcelos. Edição Lucas Andrade e Nicolas Cavalcante.